Meus amigos, muito bom dia. Estamos aqui para registrarmos a trajetória de um grupo que marcou época no estado de Alagoas. Ladeado aqui por dois fundadores, o nosso querido Afrânio Almena da Silva e o Aldemar Pinheiro Buenos Aires, o homem do surdo. Era o homem que ditava a pulsação do grupo, portanto, de uma responsabilidade enorme. Mas o Chiquitinho notabilizou-se pela sua organização, a representatividade dos seus membros e o repertório de qualidade. A concorrência Fênix e Iate, e que num carnaval nós fomos tocar no Iate, e está aqui. A Fênix surgiu um outro conjunto concorrente, esse conjunto adiantou-se no contrato e foi tocar na Fênix. Então a imprensa local fez uma pesquisa e nas apresentações e deu esse troféu que leva o nome de Odete Pacheco ao melhor conjunto de samba do carnaval de 1977, homenagem da Coca-Cola e família entregou a gente. Isso aí deu uma inveja enorme aos concorrentes, porque a gente fazia espontâneo, a gente era espontâneo, o conjunto da gente era espontâneo, muito animado. Eu sei que daí representamos Alagoas, em Brasília, representamos a CEAL com as empresas co-irmã, como a CELP, em Pernambuco, fomos uma ou duas vezes, fomos a Fortaleza. Fortaleza marcou, né, Aldemar? Marcou, né, Danúbio? Marcou. Fortaleza, nós fomos para lá, deixamos Ano Novo de estar com nossas famílias e fomos para lá. Mas lá foi sucesso. Eu nunca vi. Eu às vezes eu assisto uma apresentação de um cantor e eu vejo aquele sucesso, eu digo, em miniaturazinha já passamos por isso, né? Ademais, mas foi muito gostoso. E fomos tocar aí também em Recife e todo o interior do estado. O conjunto, aí você pode dizer assim, o conjunto parou por quê? Nós não paramos. Cada dia que passava exigia muito da gente que ensaiasse. Danúbio exigia muito, eu me recordo, com o Almir, botava um disco, naquela época era disco, não tinha fita, não tinha vídeo, aí a gente botava um disco, ele ficava rodando e a gente ficava ouvindo várias e várias vezes à noite. Bolachão, Danúbio dizia, não é assim não, o tom é esse. E Aldemar, bom. Eu era um instrumentista dos mais fracos. A hora de botar com a música era Ferreira, Danúbio, Aldemar, não é? O pessoal de corda, cavaquinho, violão, o Ling, o Ná. Ô Afrânio, já que você está citando alguns nomes, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria agora que nós citássemos os nomes de todas aquelas pessoas, nossos amigos, que fizeram parte do Chiquitinho. Obviamente que não fizeram parte assim simultaneamente. Isso. Mas ao longo da trajetória do conjunto, todos eles fizeram parte de alguma forma do grupo, né? E é importante que a gente cite. Exatamente. Então, eu vou tentar seguir aqui uma ordem alfabética. Ela não está perfeita não, mas dá para seguir mais ou menos aqui. Afrânio da Silva, Almena da Silva. Isso. Aldemar Pinheiro Buenos Aires, meu amigo particular. Danúbio Araújo Lacerda. Alírio Gomes da Cunha. Almir Lopes, o homem da marcação do baixo. Gernão Lopes Rosas, do tamborim. José Vicente Ferreiro, Ferreirão, nosso crooner. Ferreirinha, era aquele que ficava na marcação. E também passou por a gente, a Lucimar, que era uma excelente cantora, passou um bom tempo com a gente. Gelberto Espírito Santo, o homem que sabia todas as letras, ainda sabe. João Malta, tem uma história de João Malta, né? A gente tinha uma música que cantava e o João Malta tinha que cantar. Eu queria que o Danúbio descrevesse do galo. Aí quando chegava na hora a gente dava uma parada, fazia guru, 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 cantava o galo. E um dia eu tinha lá, a gente tinha, essa é uma passagem engraçada, tinha para tocar cuíca. E o Walter Ornelas, que era o tocador de cuíca, deixou lá um gás, que pediu botar um gás para manusear. E o Aldemar e o nosso amigo João Malta, no lugar de botar água, botou o gás. Isso foi engraçado. Mas ficou muito importante isso. João Malta. Que o canto do galo ficou com gogo.
E o nosso amigo, que infelizmente já se foi, né? Nosso amigo Barbosa. Companheiro. E aqui nós temos o José Ivo Queiroz de Bulhões. O Bulha. E temos também o Gessé. Gessé é um colega nosso da CEL também. Cavaquinho, né? Isso. Nosso amigo. Temos também o nosso amigo Alírio, que passou também um tempo, né? Alírio da Cunha, que é engenheiro da CEL. Bom, nós tivemos aqui também um dos precursores do conjunto. Foi convidado um primo meu, chamado Luciano Luna, ao violão. Esse daí foi no início mesmo do Chiquitinho. Foi quando eu convidei o José Nal Fragoso, ele também nos acompanhou. Tem aqui Newton Ramos. Newton sempre era no trabalho de percussão com a gente também. Outro colega nosso da CEL. Eu não sei se vocês já falaram do nosso amigo José Nal Fragoso. Eu acho que talvez tenha esquecido, mas tá aqui comigo, José Nal Fragoso. Isso. E teve também aqui, Dema, a primeira cantora do conjunto, né, que foi a Terezinha. Grande participação. Essa menina foi uma revelação muito grande. Muito bom. Tivemos também o Walter Ornelas, baiano, que era o homem da cuíca. Bote manha nesse negócio. O cara era deslizante demais. Hoje está na Bahia, mas não esquece a gente. Toda vez que chega em Alagoas, sempre procura o grupo. Com certeza. Inclusive ficou hospedado uns dias comigo. Bom, tem também o nosso amigo Petrúcio, que teve uma pequena passagem no conjunto. No carnaval. Tocou um carnaval só. Bom, nós tivemos aqui duas grandes personalidades. Uma delas foi Zailton da Silva Sarmento. Zailton sabe tudo de cavaquinho, de violão. E temos aqui também o irmão dele que nos acompanhava, Zenildo Sarmento, que era aquele médico espetacular que estava ao lado da gente, marcando também na parte de percussão. É verdade, ele tanto tratava do nosso coro como do coro do instrumento. E o nosso amigo também, Marcelino, que hoje está na Polícia Rodoviária Federal, teve uma passagem importante também. Ô Dema, eu acho que você saltou aqui alguma coisa, porque eu não vi citar o nome, e eu acho que nós deixamos a proposta mesmo. Ô cabra bom, vai gostar de música assim? Nosso querido Gernan Lopes Rosa. Ô Gernan, que saudade, viu? Mas hoje estaremos aí, né? Chiquitinho todo reunido, viu? Um abração para você. E também gostaria de citar aqui o nome de uma pessoa muito interessante que prestou grande serviço ao conjunto através da sonorização, que é o galego, o Niraldo, lá ao lado do Recurso Humano. Não é? Bem, aqui nós temos... Me parece também que nós esquecemos também, não esquecemos, deixamos também o Ling. O Ling, nosso querido Ling, isso aí foi proposital, para deixar para o final. O Ling foi também precursor conosco. O Ling é um espetacular como homem, como caráter. Eu tenho uma admiração muito grande a todos, mas o Ling, médico em Brasília, mas não esquece do Chiquitinho, sempre está conosco aqui. Tivemos a outra cantora, né, a Lucimar, além do Petrus, contrabaixista hoje da New Orleans. Isso aí. Mas eu queria nesse encerramento do nome, se a gente prestar uma homenagem póstuma a um cara que marcou muito, o Barbosa. Barbosa é um irmão da gente, morreu assim muito rápido, nos deixou muita saudade. Barbosa era aquele cara que ficava comigo batendo o pandeiro, e Barbosa marcou muito. Eu quero nesse relato, eu quero todos nós desejar uma mensagem póstuma a Barbosa, que Deus tenha Barbosa do seu lado. Você são duas pessoas que marcaram muito, o seu Raul, que eu já citei, e vocês foram importantes para nós, e a gente sente muita saudade de vocês. A gente não esquece nunca dos ensinamentos, das brincadeiras, enfim, de tudo, daquele convívio maravilhoso daquela época. Eu quero deixar muita saudade, eu tenho pessoalmente, todos nós temos, do senhor Raul, e que Deus levou, e o Barbosinha. Ô Afrânio, o Barbosa tinha um negócio interessante. Quando nós, nos primórdios, nós íamos ensaiar ali na caixa d'água, na CEL, aqui na rua José Bonifácio, 168. Então tinha uma geladeira lá da contabilidade, e o Barbosa chegava do mercado ali pertinho. Isso. Eu digo, Baba, o que é isso? Ele com o negócio pendurado.
Fui comprar ali um mocotó pra nega véia. É verdade. É verdade. E falando do seu Raul, o seu Raul foi o pai e padrinho do Chiquitinho. Foi uma pessoa que nos deu muita força. Bom, eu, em nome aqui do Claudinete, da minha esposa, da Claudinete Moura Lacerda, meus familiares, por sinal hoje Dermeval está fazendo 64 anos, hoje dia 9 de maio de 2006, em nome da Dilma também, do Betinho, enfim, dos meus filhos todos, eu gostaria de agradecer esse registro carinhoso dos membros do Chiquitinho com relação ao seu Raul, meu pai, e que ele gostava de dizer assim, quem comigo, hein? Eu, hein? Batia na cerveja assim, né? Cabelinho de sapo. Aí, uma vez chegando em Salvador, ele estava numa fila do mercado e teve um camarada que quis passar na frente dele. Ele disse, rapaz, você sabe com quem está falando? O cara disse, sei não. Ele disse, tá falando com o Cabo Neguinho das Alagoas. Resultado, fizeram uma amizade muito grande. O camarada foi, chamou o seu Raul e terminaram tomando cerveja o dia todo lá em Salvador. Era assim, era o camarada que só fez amizade na vida e gostava muito de música e do Chiquitinho. Nós temos que registrar também que nesses encontros da gente, a gente não ia só. A gente estava sempre acompanhado com nossas esposas. A gente tinha, no contrato nosso, a gente exigia que tivesse mesas suficientes. O Aldemar vai descrever 8 ou 10 mesas só para a gente levar a família da gente. Estava lá as nossas esposas, estava lá também o seu Raul, o Dermeval, o Betinho. Aldemar levava a família dele, eu levava a minha. Então a gente exigia isso. E tanto é que as outras que a gente fazia 2 horas, né? A gente fazia o intervalo, e as outras bandas que participavam também daquela programação festiva também começaram a exigir. Só que a gente exigia pelo nível da gente, a gente tinha esse privilégio. E o garçom tinha que atender e servir bebidas boas, era uma exigência da gente, senão a gente não ia. Aí é onde está o sucesso da gente. Além do sucesso que a gente tinha, que pela dedicação das músicas da época, os originais do samba e tantos outros sambas, e que não existia na época, não é? Nenhum conjunto de samba em Alagoas, havia também essa exigência da gente. E isso nos levava, crescia muito mesmo. É um fato que eu quero que registre também. Como também eu quero que o Aldemar relate como surgiu o nome Chiquitinho. Bom, o nome do Chiquitinho, para mim é fácil falar, porque na época eu era diretor social do clube e nós, a maioria dos componentes, eram diretores do clube. E nós íamos para o clube da CEAL fazer a reunião quinzenal, que nós fazíamos a reunião quinzenal para resolver os problemas do clube. Quando terminava a reunião, a gente pegava os instrumentos, mas só que tem um personagem que era responsável pelo bar e era funcionário da CEAL. Então, ele houve um pequeno atrito, um problema assim de aumentar preço de tirar gosto de bebida. Aí ele ficou meio chateado. E uma das vezes a gente pediu os instrumentos a ele, que ficava lá, guardado no bar. E ele disse, vocês não querem saber de nada, só querem saber de Chiquitinho. Bom, daí surgiu o nome Chiquitinho. A maneira de escrever já foi uma outra história. Porque a gente fazia a escrita do Chiquitinho, como realmente se escreve, ficaria feio. Então a gente botou, como vocês estão vendo aí na camisa. Então ficou X-I-K-I-T-I-M. Agora isso aí foi ideia minha, ideia a maioria do grupo deu algumas ideias e a gente juntou as ideias e saiu esse nome. Valdemar, e o Gealberto Espírito Santo ainda fez uma logomarca do Chiquitinho, que era exatamente uma torre, né? Uma estrutura de uma torre daquela da Chesf, né? Enfim, de alta tensão, né? Então a gente tinha também uma logomarca que era uma estrutura daquela metálica, uma torre. Tinha isso também. Infelizmente a gente não tem. Que caracterizava a CEAL. Eu mesmo não tenho nenhuma logomarca desse tipo, mas eu me lembro sim. Mas tem umas passagens também, Danovo, interessante. Vocês se recordam que a gente fazia apresentação, não é? E o Ferreira se destacava pela voz e tal. E o Ferreira nunca vi
um comportamento de menino. É um amigão maravilhoso. E se você quisesse estragar a noite do Ferreira, dissesse assim, o Danúbio dissesse, você entrou mal. Meu Deus, você tá... Nossa Senhora, ele fazia a primeira apresentação e ficava dando volta no salão para perguntar às pessoas se ele tinha ido bem ou não. Se alguém dissesse, mais ou menos, pronto. A segunda parte, o Danúbio chamava e falava, Ferreira, é isso, Ferreira, eu vou dar a introdução, entra aí. Aí ele ficava perdido. Aí a gente ria a beça, a gente já fazia mangando do Ferreira. Mas é um figuraça, é um amigão, uma voz privilegiada. É verdade, né? Só que essas atenções que o Danúbio dava, pela empolgação dele, ele saía do ritmo. Quem sofria era eu para dar as pipocadas no surdo para acompanhar de novo. As atravessadas. Mas, Afrânio... E tem outra passagem aqui, Danúbio, onde você falar também. O Gilberto cismou de ser cantor. O Gilberto cismou de ser cantor. Então, o Danúbio sempre dizia, cantar é importante, não é só você saber a letra. É você ter o tom, a voz e ter a entonação. E o Ferreira, a gente vê nos ensinamentos, nos ensaios, o Ferreira sofria muito com o Danúbio exigindo, o Ling exigindo, o Almir exigindo e tal. E o Ferreira sabia, o Gilberto sabia todas as letras. Sem exceção. Sem exceção. Aí daqui, vamos botar o Gilberto. E a gente fica lá, finalmente ele está cantando ou está conversando. Eu era gozador, sempre fui gozador. Mas o Gilberto deu a sua participação muito boa, sabe, muito boa. E fez um trabalho conosco, que é um irmão da gente também, do grupo. É só uma passagem que nós estamos relatando de brincadeira. E ele sabe disso, que ele não tem uma voz, um tom de voz como o Ferreira e como outros colegas. Mas o Gilberto, além de saber a letra, ele conhecia o compositor e os vários intérpretes daquela música. Agora aqui também nós gostaríamos de também prestar o nosso agradecimento a pessoas que deram de tudo para que o Chiquitinho, dado o assédio assim popular, tivesse a maior tranquilidade possível, que é o nosso pessoal da segurança. Então, o primeiro dele foi o Chico da Silene, né? Ele não sabe nem o sobrenome do Chico. É Chico da Silene. Francisco Soares de Lima, mas a gente chama Chico. Chico. Um dos primeiros brasileiros a andar no camelo lá no deserto de Saara. Isso. Né? E o outro, nosso querido Barbosa. Hoje o delegado Barbosa. Delegado Barbosa. Que nós deixamos um abraço muito grande. Mas, Afrânio, você citou aí en passant, porque os artistas que faziam sucesso na época e os compositores, naquele início dos anos 70, nós temos aqui alguns nomes interessantes, como Clara Nunes, Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Luiz Américo, os grupos Fundo de Quintal e Originais do Samba, Roberto Ribeiro, Benito de Paula, onde o Chiquitinho também fez um show com o Benito no Clube Fênix Alagoana. Mais tarde vocês verão a fotografia. Então era mais ou menos assim esses expoentes da época, né, dentro desse hall. Posso acrescentar também Jair Rodrigues, né? Nós acompanhamos Jair Rodrigues. Muito bem lembrado, Dema. Jair Rodrigues, Moacir Franco, todas as apresentações quando vinha uma atração, Altemar Dutra. Fala em Altemar Dutra, tem uma passagem importante que eu vou relatar. Nós estávamos tocando no clube de União dos Palmares. E acompanhava conosco o Chico, que é um cara fiscal de renda, aposentado hoje. E o Chico acompanhava por curiosidade, que amava o grupo, né? E ele em percussão é um cara que tem um ritmo fora do comum. E Altemar foi cantar e pediu que um violonista acompanhasse, no caso era o Ling. O Ling dando, eu me recordo quando ele entrou assim, a gente sabia, o Chiquitinta naquela cidade, havia pessoas que acompanhavam, por exemplo, a turma de engenheiro da CEAL que veio de Belém do Pará, Elias, Edil, o Célio, aquele grupo ia tudo, aquelas meninas também que eram engenheiras, acompanhavam muita gente, acompanhava. A Ana e a Mariana. Mariana. São pessoas que marcaram a nossa história, não é? E aliás, Duba, tem uma pessoa, Duba é o Danúbio, viu, minha gente? Que o Duba é uma maneira íntima dos amigos chamá-lo. Em Viçosa teve um cara, outra passagem interessante, teve um motorista que eu disse, você vai para dirigir, porque nós vamos tocar sábado e domingo de manhã a gente vinha tocar uma apresentação aqui. Você fica sem dança, fica lá sentadinho.
E quando eu tava lá em cima, eu me recordo que o Ademar tá olhando, o motorista dançando. Aí termina o intervalo, ele bebendo. E eu só sei que esse rapaz passou a noite toda participando como se fosse não estivesse trabalhando. E um colega foi quem veio com o ônibus. Eu não me recordo agora. Que eu tomei a chave dele e um colega veio dirigindo. Não sei, parece que foi até Barbosa que veio dirigindo. E esse rapaz, na CEA, ficou com o nome de Chiquitinho. Hoje ele é motorista aposentado. Ninguém conhece o nome dele. Conhece o Chiquitinho. Aquele é o Chiquitinho. Chiquitinho, vem cá. Chiquitinho, vem cá. Tudo marcou naquele aperto que a gente deu. Tem muitas coisas que a gente passaria o dia todo relatando. Se a gente fosse contar as partes pitorescas, Isso é engraçado. tinha muita coisa. Inclusive coisas que a gente não pode nem falar, né? Agora, o Aldemar, eu gostaria também de registrar pessoas que deram maior apoio ao conjunto e que eram fãs assim, de carteirinha, como o nosso querido José Cabral Acioli. Foi o homem que realmente construiu assim essa nova sede da Associação Atlética Ceal, mas ele tinha como pano de fundo e como carro-chefe o Chiquitinho. O Ele e Napoleão Barbosa. Dilton Falcão Simões. Dilton Falcão Simões. O Dilton foi muito importante também. Criamos até um trio elétrico. Foi o primeiro trio elétrico de Alagoas. O Dilton também dava um apoio enorme a gente. E as pessoas que marcaram, eu quero também registrar a sua família, Danube, já citei aqui. O Dermeval, o Betinho, que não era inseparável da gente, não é? E outras pessoas, a família do Aldemar. E teve também do Aldemar, os irmãos não deixavam a gente. Gilberto levava também a família, eu levava também a família, que me foge da memória, mas a gente quer registrar que tudo isso marcaram na história do Chiquitinho. Não é? Tem registrando também a passagem em Brasília, que nos deu muito apoio, tanto o Zé Cabral como o Divane Surogi. Divane, que era diretor. Muito bem lembrado. Divane era outra pessoa. O menino também, que era jornalista, que acompanhava a gente sempre. O Gabriel Mozinho com a esposa, estava sempre conosco. E ia tocar na Fênix, Gabriel estava lá. No iate, Gabriel estava lá. Então, são coisas que a gente for registrar, está surgindo na memória da gente. E por falar em Brasília, lá em Brasília tinha um pilarense que ainda reside lá, que nos dava todo o apoio. O homem era diretor social dos maiores clubes do Brasil, do Minas Tênis Clube, o Claudionor. Fala aí, rapaz, sobre o seu conterrâneo. Ele muito importante. Claudionor, a gente não conhecia, né? Nós conhecemos lá, e ele não deixava a gente em paz, então, dando aquela assistência, fez com que a gente fizesse um encontro futebolístico, não é? Jogamos lá com o time de lá, e a gente já tinha feito uma farra da peste no dia anterior, tocando até de manhã, aí dando, vamos jogar, e jogamos. O Nequim se destacava mais, a gente cansado, o Demar batia na bola, eu batia na bola e nada. A gente doido que terminasse para tomar banho pra gente fazer o nosso... Mas, Afrânio, fala em jogar bola. Conta essa pro Betinho e pro Dermeval. Como era quando eu jogava no time aí de futebol da CEAL. Como era para entrar em campo? Como era Olha, é importante registrar, e você que está filmando... É a Claudine. É importante registrar, e você que está filmando... É a Claudine. Claudine, você precisa conhecer o seu pai, que foi um grande craque. Olhe, Ronaldinho Gaúcho fica longe. E quando ele chegava, todo o time estava prontinho. Ele tem a chuteira dele era engraxada, bem engraxada, lustrando. Os meiões, novinho, bem limpinho, sua mãe controlava bem direitinho. Os calções, ninguém ligava, o calção dele tinha até aquela vigazinha passada a ferro, a camisa toda bonitinha. Aí, antes de entrar, todo mundo fazia 15 jogadores de cada lado, começava a fazer o preparo, ele fazia blá, 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 blá. Aí a gente lá em cima, na arquibancada, nessa época ele jogava pelo time dos economistas, lá no clube do Mutange, e a gente esperando, eu, Betinho, tudo olhando direitinho. E quando via que a gente esperava que ele entrasse, Danube no banco sentado. Cadê o Danube? Bonitinho. Aí quando faltava 5 minutos, o Danube entrava, dá o chute e tá pronto. Esse é o craque da história do Chiquitinho, que é Danube, que Betinho só dá pra rir. Como é o negócio, ele esse homem vai acabar com o jogo. O time entrava em campo, fazia aquecimento, aí Danube dava 200, uma embaixada, né? Botava a bola no ombro, na cabeça. Na hora que o juiz, pra começar o jogo, banco. Era. Balançar, jogar pra lá, disse, esse cara é craque, quando eles vão pro banco. E o Valtornella?
Bota Ornella, a bola tinha que passar 10 vezes por ele, senão ele queria bater no... Obrigado. Era uma secura de bola. É verdade. Rapaz, agora o Gilberto também é securinha de bola, né? Jogava muito, mas era um securinha de bola. Tinha que carimbar a bola também para passar da defesa para o ataque, viu? Da turma do Chiquitinho, quem jogava bem, o Walter Ornella meio. O Gernan e Barbosa, que eram profissionais antes de ir para Céu. Coincidentemente, um lateral esquerdo do glorioso CSA e outro lateral direito do glorioso CRB. É verdade. É verdade. Agora, todo esse jogo de futebol sempre terminava com o instrumento na mão tocando. E tomando uma cervejinha. Uma cervejinha de lado. E são coisas que marcaram, né? E que a gente não esquece nunca. O Chiquitinho voltou agora a dar uma apresentação, os meninos deram uma apresentação, foi um sucesso absoluto e parou um pouco, mas aí eu acredito, viu, Danúbio, que a gente não deve parar definitivo, pelo menos de 2 em 2 anos, de ano em ano, quando os colegas chegar, a gente bater aquele encontro, mas fica na história, é uma amizade, minha gente, existe colegas, mas existe amigos, e nós temos amigos, Danúbio é um